E bem, bom dia, eu me chamo Daiane e o nosso encontro está sempre marcado às segunda-feiras de cada mês. Hoje, por uma coincidência maravilhosa, eu estou falando exatamente no dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Esse dia foi instituído em 1975 pela ONU e é importante afirmar que esse dia é fruto de décadas e décadas de luta, de resistência e de insistência de muitas mulheres. A mobilização feminina foi, é e sempre será meio de transformação para o combate das desigualdades de gênero e de todas as desigualdades que a gente vem enfrentando. As mulheres têm um papel fundamental nessa luta e a gente sabe disso. Falta muito, mas temos caminhado. Esse dia ele não pode ser e não deve, ser apenas voltado para homenagens triviais a essas mulheres. Mas ele diz respeito à reflexão referente como a nossa sociedade trata as mulheres. Como a gente sonha que a sociedade passe a tratar. Eu convido cada um, cada uma a refletir tanto no campo, no convívio afetivo, familiar e social, quanto nas questões sociopolíticas relacionadas ao mercado de trabalho ou não. Qual é o meu papel nessa luta? Qual é o seu papel diante dessa luta? As mulheres sofrem com diversas desigualdades, com o peso triplo das responsabilidades dentro do lar, com as desigualdades de salário, de oportunidades dentro do mercado de trabalho, as mulheres que morrem vítimas dos seus próprios familiares com feminicídio. Qual é o nosso papel e o que a gente pode fazer diante de tudo isso? São números e situações absurdas. Por exemplo, metade das mulheres que engravidam perderem os seus empregos quando retornam da licença maternidade, em pleno século XXI. Tem gente que ainda defende que as mulheres devem ganhar menos, e a gente sabe que não são pessoas que estão tão longe assim da gente. Essa é uma realidade muito forte no Brasil, né? Em média, as mulheres ganham menos de 20% do que os homens. Isso é comprovado. Todas as estatísticas demonstram o preconceito de gênero como um dos fatores mais prejudiciais das mulheres no mercado de trabalho, sobretudo as mulheres negras. As mulheres elas não têm a vida atravessada por esse preconceito, não só dentro do mercado de trabalho, né? É em todos os aspectos da vida. As mulheres são as desvalidadas, assassinadas, às vezes com uma bala, mas às vezes também no dia a dia com pequenos gestos. O abandono durante a gravidez, o abandono na criação destes filhos. As mulheres são alvo de de todo o retrocesso político que a gente tem vivido. Assim que um governo de extrema direita entra, são os direitos das mulheres e são seus corpos que são os primeiros a serem nas tentativas de serem cerceados. A gente enfrenta e permanece enfrentando todos esses dilemas todos os dias. Toda a desigualdade e violência que nós brasileiras sofremos em qualquer lugar do mundo, mas sobretudo no nosso país, é muito, 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 muito galgado pelo silêncio dos nossos companheiros, nossos irmãos, dos homens que nos rodeiam, da normatização dessas desigualdades, na normatização desse domínio dos corpos,
a gente precisa repensar, reavaliar e traçar uma nova rota para construir uma sociedade sem desigualdade, sem preconceito de gênero. Isso não é possível se não fizermos isso de forma coletiva, pensando que se a gente de fato sonha com esse bem viver, com essa nova civilização, que isso aconteça. Eu acredito muito no caminho coletivo, compartilhado, que a gente pode fazer nessa mudança. É uma responsabilidade coletiva. Ela é uma responsabilidade de todos e todas. Não existe alguém que não possa se responsabilizar para repensar as suas atitudes cotidianas. Digo isso e coloco num lugar mais de reflexão espiritual. Pergunto qual é o rosto que o teu sagrado tem. E se esse rosto tem algo ou um equilíbrio entre o masculino e o feminino. Se ele é só masculino, ou se ele é só feminino, ou se ele não tem nem feminino nem masculino. Mas quando o nosso sagrado, que sim tem uma iconografia, a gente de forma imaginética projeta esse sagrado, a gente sabe onde coloca o que é sacro, onde coloca aquilo que não pode ser atravessado, irrompido, assassinado, aquele que não pode sofrer injustiça. Aquilo que mais se aproxima do que a gente enxerga como sagrado é aquilo que a gente preserva, é aquilo que a gente coloca no altar, que a gente santifica. E se a gente só santifica aquela mulher que se comporta como a gente deseja, quando se comporta com aquilo que é controlável e com aquilo que eu domino, existe um problema. E é esse problema que é base para essas desigualdades. Então a gente precisa romper com esse paradigma da sacralidade apenas para algumas mulheres, para alguns corpos, para quem eu desejo dar, para quem eu acho que merece. Todo e toda ser humano merece esse respeito, merece a dignidade humana, merece a alteridade humana. Quando a gente enxerga o outro como diferente, no sentido ruim, não respeita os pensamentos, os hábitos, a gente tem a propensão de acreditar que precisa levar a nossa verdade, aquilo que a gente tem como mistério e reflexões absolutas, mesmo que isso mate, mesmo que isso anule aquilo que já era parte cultural do outro e da outra. E é assim que a gente também faz quando pensa esse sagrado e que afasta esse sagrado dos corpos das mulheres e coloca num lugar de profano e de difícil e de complicado. E digo tudo isso e faço toda essa reflexão para que juntos e juntas a gente inicie um processo e uma semana, até porque na segunda que vem a gente celebra a Páscoa de Marielle, e que nesse caminhar, nessa semana, a gente possa se colocar cada vez mais num deserto, num momento de retiro e de retirada e de reflexão, para repensar os nossos atos individuais, para que coletivamente possamos mudar as coisas. E eu convido você a refletir entre o seu ciclo familiar, o seu ciclo de amigas, as mulheres que estão ao seu redor, olhar quais são esses rostos, quais são esses sagrados. Eu convido a nossa reflexão profunda de pensar em que lugar eu coloco essas mulheres e a vida dessas mulheres, para que nossas pequenas ações do cotidiano sejam modificadas, mudadas, repensadas, que como num GPS, quando erra a saída ou percebe que errou, a gente possa traçar um outro caminho, e um caminho de conversão, e um caminho da coletividade, para que a vida dessas mulheres seja cada vez mais pautada e tidas como vidas, como
coisas e deixem de ser coisas e passem a ser pessoas, né? Que as mulheres ao nosso redor deixem de ser serviçais, deixem de ser o tempo todo serviçais, e como é que a gente se coloca para que essa mudança aconteça. Que as mulheres ao nosso redor possam ter mais direitos do que deveres, que a louça não se lava sozinha, que o lixo não sai sozinha, que a responsabilidade da roupa, mas sobretudo que a mulher tem liberdade exatamente para escolher tudo, para ser tudo, e que a gente possa ser canal dessas mulheres ao nosso redor. E aí digo isso porque, enquanto uma mulher também criada dentro dessa sociedade completamente patriarcal, sei que reproduzo dessas violências cotidianamente, de outras formas também. Angélica refletia sobre mudar o olhar, e isso mexeu muito comigo na perspectiva de qual olhar e para onde eu quero olhar, quais são as pessoas que eu quero olhar e olhar a partir da ótica do amor. Quando a gente coloca uma lente na frente do olho, por exemplo, a lente do feminismo, o mundo passa a ser diferente, você enxerga coisas diferentes. E esses óculos que a gente pode ir colocando, né? Então, o óculos do antirracismo, o óculos do respeito e óculos que a gente, outras lentes que a gente pode ir colocando. Hoje eu convido a gente a colocar um pouco mais de autorreflexão, autopercepção e, sobretudo, impulso, né? Para depois da gente ter olhado, observado, a gente possa fazer essa reflexão. Depois de fazer essa reflexão, a gente agir e agir de forma diferente diante das coisas que a gente pode fazer. Eu convido você a entregar as flores, porque não é um problema entregar a flor. É um problema quando essas flores só chegam no cemitério, nas coroas de rosa, depois que os nossos corpos e as nossas vidas já foram ceifadas. Depois disso, as flores não são tão legais. A gente quer receber flor vivas, inteiras e vivendo, sendo libertas e sentindo essa liberdade. Mas junto com essa flor, que a gente possa entregar o melhor que a gente tem. O melhor que a gente tem é dividindo, é colaborando, é repartindo, é somando, é sendo lado a lado para as mulheres que estão na nossa vida. Quando eu penso em liberdade, é muito refletindo sobre aquilo que o Papa Francisco tem dito nessa viagem que ele tem feito, que ele fez nesse fim de semana e nas salas. Eu pensei muito em Santa Clara, quando ela tem a liberdade de decidir como vai viver sua espiritualidade. Ela é uma das primeiras mulheres na igreja a fazer isso, se eu não me engano é a primeira que sistematiza. E é essa liberdade que toda mulher deve ter, como ser livre, como poder ser livre, né? O que ela vai escolher. E eu desejo isso para cada mulher que tem acompanhado, e eu desejo que cada homem que tem nos acompanhado também possa ser canal e colaboração desse processo. Paz e bem, e a gente se vê na luta.